Começa agora Ciência UFSCar. Conheça, descubra e aproveite as pesquisas e seus pesquisadores e pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos. Uma pesquisa da UFSCar conquistou menção honrosa no 16º Prêmio CAPES de Tese, na área de biodiversidade. A distinção foi para o trabalho de Bruno Kerber, doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Recursos Naturais. A tese teve orientação de Miriam Lisa Pacheco, docente do Departamento de Biologia do campus Sorocaba da UFSCar, e co-orientação de Paulo Gomes Paim, docente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. A pesquisa investigou o registro fóssil da bacia de Itajaí, em Santa Catarina, e trouxe novas informações sobre como os organismos se preservaram no período ediacariano, há aproximadamente 600 milhões de anos atrás. Para entender um pouco mais sobre esse estudo, eu converso hoje com os pesquisadores Bruno e Miriam. Bem-vindos ao podcast Ciência UFSCar. Bruno, conta um pouquinho aqui pra gente como foi feita essa investigação do registro fóssil. Quer dizer, eu entendo que você teve aí uma longa etapa de campo, é isso? Então, esse trabalho começou logo após o meu mestrado, que também foi sobre essa biota enigmática do Jacarano, quando eu e Miriam tínhamos interesse em pesquisar rochas da cidade aqui no Brasil, só que ainda pouco conhecidas no meio acadêmico. A bacia do Itajaí, que era uma dessas, havia sido preliminarmente estudada por Ana Zucati e o professor Paulo Paim da Unicinos e tinha mostrado um certo potencial para a presença desses fósseis. Daí nós entramos em contato com eles e montamos o projeto para essa pesquisa. De fato, foram várias etapas de campo, algumas com duração de quase 2 meses, e no total eu devo ter ficado em campo por volta de uns 5 meses. Entre um atolamento e outro de carro, foram cerca de 235 afloramentos compilados, sendo que apenas alguns desses eram bem fossilíferos. De qualquer forma, esse esforço mostral foi essencial para que tivéssemos amostras suficientes para as análises, e após mapear os afloramentos mais fossilíferos, a coleta dos fósseis pôde ser intensificada em algumas localidades. Nesse processo, eu até cheguei a adotar um método no qual eu pegava blocos das camadas que eu sabia conterem fósseis e levava para o estacionamento do hotel para abrir camada por camada até certas horas da madrugada. Apesar de não se importarem, eu aposto que no começo o pessoal do hotel deve ter achado a situação bem inusitada. Bom, conforme eu abri essas camadas, começaram a aparecer diversas estruturas pequenas, mas ainda visíveis a olho nu, que agora sabemos que eram parte de uma das biotas macroscópicas mais antigas da América do Sul. Além de estruturas que interpretamos como sendo da construção de biofilmes microbianos, também encontramos formas macroscópicas enigmáticas como paleopaciquinos, um possível protista gigante típico do Jacarano. Outras formas incluem discos, que podem representar estruturas de ancoragem de organismos que viviam no fundo desses mares, e finalmente também descrevemos formas filamentosas, que muito se parecem com as atuais bactérias gigantes oxidantes de enxofre. Certo. E após a coleta das amostras, vocês usaram diversas técnicas de análise para compilação e interpretação dos dados. Então, de uma forma simples aqui para os nossos ouvintes, como essas análises foram feitas e de que maneira exatamente a interdisciplinaridade auxiliou em todo esse processo? Bom, como o Bruno ele fala em algum momento do podcast, essas amostras elas foram coletadas de uma forma massiva, então ele passou meses em campo, muitas vezes eu estava acompanhando e toda uma equipe interdisciplinar estava ali acompanhando para se coletar as melhores amostras passíveis de serem analisadas. Depois dessa etapa de coleta, vem a etapa de preparação das amostras. Então, muito tempo foi gasto em cima de se escolher as melhores amostras para análise, e para se escolher isso, ele teve que fazer muitas análises em lupas convencionais mesmo, tirar muitas fotografias até que ele escolhesse as melhores amostras para que ele pudesse
realmente resgatar o maior número de dados possíveis desses fósseis. Então, uma vez que essas amostras passavam por uma etapa inicial de triagem, observação e fotografia, essas amostras eram preparadas e cada tipo de análise requer um tipo de preparo específico. Algumas amostras, elas precisam ser cortadas para que a gente consiga acessar dados químicos do interior do fóssil. Algumas amostras, elas, além de cortadas, elas precisam ser extremamente polidas, porque a superfície da amostra tem que ser muito plana, porque os equipamentos que nós utilizamos para as análises, eles basicamente se resumem no princípio de interação de energia com a matéria. Então, são raio-x, espectroscopia Raman, microscopia eletrônica, são todas técnicas em que muitas vezes feixes de elétron e raio-x interagem com a matéria e devolvem de volta, a matéria no caso seriam as amostras fósseis, devolvem de volta sinais de elementos químicos que são importantes para a interpretação do que foi ou não foi produzido pela vida e de como que a vida se preservou no registro fóssil. Então, essa etapa de preparo ela é crucial, ela demanda muito tempo, ela requer uma boa habilidade, requer alguns equipamentos que são essenciais, que muitas vezes a gente precisa recorrer a outras instituições também, porque na nossa instituição, às vezes, a gente não conta com esses equipamentos. E depois do preparo de amostras, essas técnicas elas são utilizadas. Então, basicamente, como eu expliquei, a interação da energia com a matéria nos fornece muitos resultados a respeito de compostos, elementos químicos e minerais que têm uma preservação diferencial no fóssil e na rocha. E a partir disso a gente sabe que o que está preservado quimicamente no organismo pode nos dizer muito a respeito de como aquele organismo viveu, das suas atividades, de como algumas interações poderiam ter acontecido ali naquele ambiente. Certo? Bom, essas análises que eu dei uma breve explicação para vocês, elas só foram possíveis graças ao esforço interdisciplinar que foi colocado. Né? Esse esforço interdisciplinar, ele vem tanto de instituições brasileiras, como a própria Unicinos, o acelerador de partículas, o atual Sirius, ali o CNPEM em Campinas, a USP, e vários parceiros nacionais e também internacionais, como o caso da Universidade Poitiers. E sem também o financiamento da FAPESP, não teria sido possível que essas análises pudessem ter sido feitas, porque isso demandou viagens para vários lugares dentro do Brasil, como Campinas, São Paulo, Rio Claro, no caso da Unesp de Rio Claro, e também para o exterior, certo? Esse esforço interdisciplinar mostra que hoje o cientista, ele não é uma figura que desenvolve uma pesquisa sozinho, é uma figura que desenvolve a pesquisa dentro de uma grande equipe que pensa junto em um problema, e por isso a gente tem resultados extraordinários. Nossa, muito interessante, né, professora Miriam, essa interdisciplinaridade e esse processo mesmo em equipe aí da pesquisa, né? E agora, queria saber um pouquinho quais que foram as principais descobertas e, então, contribuições da tese. Da forma como eu vejo, as principais descobertas dessa tese poderiam ser divididas em 3 tópicos que foram publicados em artigos separados. O primeiro diz respeito à descrição de toda a biota, mostrando pela primeira vez esses organismos macroscópicos típicos do Jacarano para essa localidade. E também a reinterpretação de outros possíveis fósseis como sendo de origem inorgânica, detalhando a real natureza desse registro fóssil. Nesse mesmo estudo, trouxemos uma nova datação absoluta, feita em zircões de cinzas vulcânicas, e podemos estabelecer a idade de 563 milhões de anos, sendo assim corroborando que essa biota do Itajaí é uma das mais antigas do supercontinente Gondwana. Só lembrando que o supercontinente Gondwana, ele hoje é representado pelo que nós conhecemos como América do Sul, África, Antártica, Austrália, Índia, Arábia e outros terrenos. O segundo tópico foi a preservação desses fósseis. Como esses organismos não possuem partes duras, como conchas, ainda é um mistério como eles se preservaram no registro geológico.
Usando dessas técnicas que a professora Miriam comentou, fomos capazes de desvendar que os fósseis foram preservados por argilas. Além disso, essas argilas teriam sido resultado da alteração de sedimentos de origem vulcânica, como cinzas vulcânicas, além de uma possível atividade microbiana. Sendo assim, as superfícies que esses organismos viviam no fundo dos oceanos foi de certa forma mineralizada por essas argilas. Essa situação poderia ser comparada, por exemplo, com a preservação da famosa vila de Pompeia, por conta da erupção do vulcão Vesúvio nos finais do século I. E por fim, a terceira principal descoberta foi da presença das bactérias gigantes oxidantes de enxofre. Além desses fósseis serem bem raros no registro paleontológico inteiro, seus representantes modernos possuem uma fisiologia bem peculiar. Por exemplo, esses micro-organismos nos ambientes modernos, eles vivem na interface entre zonas ricas em enxofre e zonas levemente oxigenadas. Eles utilizam desse gradiente para manter o seu metabolismo. Portanto, se a nossa interpretação estiver correta de que esses fósseis filamentosos eles representam bactérias gigantes oxidantes de enxofre, então é provável que esses primeiros ecossistemas com formas macroscópicas complexas se desenvolveram em um ambiente similar, com possíveis interações entre esses fósseis grandes, visíveis, e esses micro-organismos. Legal, eu acredito que vocês tenham tido diversos desafios pelo caminho todo aí da pesquisa. Vocês poderiam citar os principais aí desses desafios em todo o processo? Professora Miriam, por favor. Tivemos, sim, alguns desafios. Um dos primeiros que eu posso citar é que logo que o Bruno veio fazer doutorado comigo, eu estava bem no início de carreira na UFSCar, ainda tentando construir uma estrutura, ainda sem laboratório. Então, hoje tem um laboratório aqui na UFSCar Sorocaba, o LabBio, que é o Laboratório de Estudos Paleobiológicos. Ele é dividido com outro professor e os alunos dele também. Então, assim, a gente tem... A UFSCar Sorocaba ainda está crescendo em termos de espaço, e o espaço do meu laboratório ele é utilizado apenas para guardar os fósseis e para que os alunos façam as análises iniciais de triagem. Então, boa parte das análises são feitas em colaboração com outras instituições. Se não fossem essas colaborações com as instituições nacionais e internacionais, não teria como eu ter o grupo de pesquisa que eu tenho caminhando. O segundo desafio foi a questão do financiamento. Então, não foi de primeira que o projeto do Bruno foi aprovado pela FAPESP. E a gente precisou realmente do apoio da FAPESP por conta do valor da bolsa e da reserva técnica que possibilitou que o Bruno fizesse todas essas análises e fosse, inclusive, para o exterior. A primeira proposta que foi submetida à FAPESP foi denegada, nós entramos com o recurso, pedimos reconsideração, então isso foi aceito. Precisamos de um tempo extra para que ele terminasse de acessar e compilar os dados. A primeira solicitação de prorrogação da bolsa foi denegada, nós corremos atrás e conseguimos que o prazo fosse estendido para que ele conseguisse ir para o exterior. Também não foi fácil encontrar uma instituição para que essas análises fossem feitas no exterior, e também foi um outro tipo de conversa com colaboradores até que fomos aceitos ali pela Universidade de Poitiers. A outra questão também, que é muito desafiadora para quem é paleontólogo no Brasil, é retirar os fósseis do Brasil para se fazer análise. Por conta da questão do problema do tráfico de fósseis, retirar fósseis do Brasil é algo muito complicado para os pesquisadores, então foi extremamente complicado conseguir retirar os fósseis aqui num tempo hábil, para que o Bruno conseguisse ter acesso a esses fósseis lá na Universidade de Poitiers. Não foi algo fácil, passamos por vários processos burocráticos, de documentação, para que esses fósseis fossem retirados daqui. Então, isso eu acho que foi um dos problemas mais extenuantes que podem ter ocorrido na pesquisa. E a outra questão é a questão de estabelecimento da interdisciplinaridade, porque como o trabalho do Bruno é muito interdisciplinar, nós dependemos muito de metodologias vindas da física, muito das análises relacionadas a raio-x e técnicas espectroscópicas, a gente precisa muito do olhar metodológico dos físicos, de engenheiros e de olhares interpretativos de químicos, por exemplo, também. Então,
O desafio também é conseguir conversar dentro de uma equipe interdisciplinar, de forma que um cientista compreenda o outro, para que um problema comum seja resolvido, né? E para que a etapa de acesso aos dados é uma etapa complicada, que demanda essa equipe interdisciplinar trabalhando junta para conseguir acessar os dados. A etapa de compilação e interpretação dos dados é uma outra etapa complicada, que demanda muita leitura, demanda muita troca de ideia entre áreas, para que as interpretações sejam realizadas de formas plausíveis. Então, a gente vê que foram longas e importantes etapas, cada uma com as suas peculiaridades, seus desafios. Nesse sentido, então, agora, um pouquinho mais amplo, Bruno, quais que foram os principais diferenciais desse estudo que vocês, inclusive, avaliam como importantes para terem conquistado essa menção honrosa e também como avaliam essa conquista para o programa de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais da UFSCar? Eu acredito que terem sido vários os diferenciais desse trabalho. O primeiro foi uma escolha de um tema importante para entender a evolução inicial dos animais, considerando uma localidade pouco conhecida no meio acadêmico. O segundo diferencial bem importante foi a presença de uma equipe internacional e interdisciplinar, incluindo aí desde biólogos, geólogos, mineralogistas, que foi essencial para trazer todas as informações que conseguimos num contexto coeso e interdisciplinar dessa pesquisa. Outro grande diferencial foi como pudemos pegar esses dados que conseguimos ao longo da tese e colocar eles dentro de um contexto global também, de como eram esses ecossistemas, onde apareceram as primeiras formas macroscópicas, como as primeiras organismos que viviam nesses ecossistemas interagiam com o ambiente e com outros micro-organismos do meio, e qual a implicação dessas interações e dessas interpretações paleoambientais dentro do contexto global de origem da biota de jacara no mundo inteiro. Eu fiquei muito contente com essa conquista e eu só tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas. Essa pesquisa realmente foi algo totalmente interdisciplinar, com várias pessoas envolvidas. Agradeço a ajuda da minha orientadora, que me apoiou em todas as etapas, e da maneira como eu vejo, essa conquista para o programa também é muito significante, uma vez que sem o apoio da coordenação e da secretaria do programa, não teria sido possível minha ida para o exterior, a realização de todas as análises que eu fiz durante esse trabalho. Então, ter esse reconhecimento para o programa também me deixa muito feliz. Um reconhecimento, diga-se de passagem, muito mais do que merecido. Bruno, Miriam, muito obrigada por esta conversa. Parabéns pela premiação e principalmente por toda essa pesquisa de excelência. Eu que agradeço, Adriana, foi um prazer participar dessa conversa. Nós que agradecemos pela oportunidade e ficamos felizes pela visibilidade que esse trabalho teve, tanto internacionalmente quanto nacionalmente e dentro da nossa instituição, que nos orgulha fazer parte também. Muito obrigada. Muito obrigada novamente pela participação de vocês aqui no Ciência UFSCar. O 16º Prêmio CAPES de Tese também distinguiu outras 2 pesquisas da UFSCar com menções honrosas nas áreas de Filosofia e Química. E ainda contemplou uma 3ª na área de Engenharias 2 com o Prêmio CAPES de Tese. As informações sobre as teses homenageadas podem ser conferidas no portal da UFSCar em www.ufscar.br. Muito obrigada às pessoas que estiveram conosco e até o nosso próximo encontro. Adriana Arruda para o Ciência UFSCar. Você ouviu Ciência UFSCar.
Uma produção da Assessoria de Comunicação Científica da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com a Rádio Fiscar. Acompanhe as últimas notícias sobre o conhecimento produzido na universidade no Twitter em @ciência_UFSCar.